Olá pessoal, bem-vindos ao canal Fábio Fernandes Teologia. Estamos aqui mais uma vez, hoje é sexta-feira. Bem-vindos ao canal de Teologia Fábio Fernandes. Vamos começar. Hoje o nosso vídeo vai ser sobre casos de perguntas que eu vi no Facebook sobre teologia, sobre análise exegética, hermenêutica e até mesmo perguntas ao qual uma delas eu vou responder hoje no vídeo Fábio Fernandes Teologia só para ti. Perguntas que normalmente se podem questionar, eu creio e sei, até são muito importantes fazer essas perguntas. Essas perguntas são muito importantes, muito relevantes, porque pode ser que tu te ampares com essas perguntas e venhas até questionar a ti mesmo. Então, uma das perguntas de hoje é perguntas bíblicas. Hoje, sexta-feira, todas as sextas-feiras, não se esqueçam, no Fábio Fernandes de Teologia, às 19 horas, lançamos novos conteúdos e todas as sextas-feiras é perguntas bíblicas. Verdade, perguntas bíblicas. Perguntas que normalmente se faz no Facebook, Instagram, inclusive até no YouTube, e eu queria responder segundo a análise teológica. Está bem? Vamos começar a orar. Pai, em nome de Jesus, faz a tua vontade neste canal e que os céus se abram, pessoas sejam rendidas aos teus pés e que a tua palavra venha se estender. Ó Pai, obrigado porque tu és santo e nunca falhas. Tu és um Deus todo-poderoso que nunca falhará. Porque tu és o nosso pastor, nada temos falta. Obrigado, Pai. Senhor, que hoje o Senhor nos dê entendimento, sabedoria e conhecimento da sua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, a pergunta de hoje bíblica é: onde está escrito a palavra pastor na Bíblia? É verdade, a Bíblia fala no Novo Testamento, em 1 Timóteo 3, 1 a 5, de bispos, diáconos e presbíteros. Sem dúvida. É uma pergunta que um irmão fez, que eu não vou mencionar o nome por respeito, no Facebook, num dos grupos bíblicos ao qual eu frequento, e até é bom porque são questões até que podem surgir para mim e podem, inclusive, eu posso me perguntar a mim mesmo e até a um pastor, ou um presbítero, um diácono. Mas neste caso, uma pergunta muito relevante: onde é que está escrito a palavra pastor na Bíblia? No hebraico e no grego koiné. Onde é que está escrito? Sim, senhor. Então eu vou-vos explicar no Novo Testamento, e uma das questões que esse irmão colocou nesse grupo foi exatamente em 1 Timóteo 3, 1 a 5, que vamos a ler, e 1 Timóteo 5, versículo 17, que diz, ele fala, e num contexto bíblico, ele diz que não há palavra pastor. Não há palavra pastor. Depois eu ainda vou lá ler um versículo bíblico também no Antigo Testamento. No mais, vejam os vídeos que nós temos no nosso canal, Fábio Fernandes Teologia, que é muito importante. Ontem saiu Insegurança e Medo, hoje são perguntas bíblicas, que normalmente se faz nas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. Então vamos lá. Em Jeremias 23, 1 a 3, fala literalmente sobre pastores. É verdade, fala de pastores no hebraico antigo. No hebraico tem 8.000 palavras diferentes, só temos 8.000 palavras, enquanto na língua portuguesa existe 16.000 aproximadamente. Ok? Então vamos falar, e eu vou ler o Jeremias 23, de 1 a 3, que fala: ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor Deus de Israel, acerca dos pastores que apacentam o meu povo: vós dispersastes as minhas ovelhas e as fugentastes, e não as visitastes. Eis que visitarei sobre vós a maldade das vossas ações, diz o Senhor. E eu mesmo recolherei o resto das minhas ovelhas, todas as terras, para onde as tiver afugentado, e as farei voltar aos seus apriscos, e frutificarão e multiplicar-se-ão. E levantarei sobre elas pastores que se apacentem, e nunca mais temerão, nem se assombrarão, e nenhuma delas faltará, diz o Senhor. Eu li até ao 4, Jeremias 23, 1 a 4. Então aqui é uma repreensão de Deus para o povo de Israel através do profeta Jeremias.
Pois o povo ia se dispersando e nós vimos o exílio da Babilónia e vimos antes no reino do norte de Jerusalém, os assírios invadiram a terra de Israel. Então o reino do norte ficou disperso e até em 1998 a tribo de Manassés e Efraim voltaram para Israel tal como Deus tinha prometido no século XX. Então, mesmo no fim do século XX. Verdade, em 1998 voltou a tribo de Manassés, comprovado cientificamente a nível da genética. Ok? Eles fazem testes genéticos para ver se são da tribo de Manassés ou não, porque há muita gente a enganar aqui no mundo e quer ser da tribo tal, quer ser judeu, à força toda, e não é assim. Eles fazem testes genéticos para comprovar cientificamente se sim ou não são da tribo de Manassés. E foi comprovado. Eles voltaram da Etiópia, estavam na Etiópia, porque até 1998 não se sabia, e algumas tribos ainda estão perdidas pelo mundo, onde é que os assírios tinham raptado, ou terem raptado Israel, eles estavam espalhados, os assírios estavam espalhados e espalharam o povo de Israel em várias terras. E aqui Jeremias tinha sido usado nas mãos de Deus para profetizar sobre o povo de Israel, no reino do sul de Judá, no exílio da Babilónia, e o caso do reino do norte, ok? Então, fala de pastores em Jeremias, literalmente, ok? Então, temos agora 1 Timóteo, vamos abrir 1 Timóteo 3, 1 a 5. Porque foi esse texto que foi a base desse irmão, foi esse texto, 1 Timóteo 3, 1 a 5, está nas cartas de Paulo, e diz, eu vou ler para vocês. Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra, deseja. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso, de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da Igreja de Deus. Não neófito, para que, soberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. Pronto, ficamos até ao 5, ok? E aqui é o versículo 6, eu fui até ao 6. Aqui só fala de bispos, presbíteros, bispos. Aqui só fala de bispos. E o que é um bispo? Na verdade, no grego koiné, bispo, numa análise feita em língua grega, na antiga Grécia, da língua koiné, descoberto alguns escritos até do Antigo Testamento na Septuaginta, em koiné. Então, vimos aqui na carta de Paulo para Timóteo uma das coisas muito, muito importantes, que é bispo. O que é um bispo? O bispo. Nós temos de fazer o contexto cultural. Aqui, o contexto cultural, um bispo, não havia a palavra pastor no grego koiné. No grego koiné, pastor era só de ovelhas, ponto. Era só isso. Eu vou estudar grego, estudei algumas palavras, uma destas foi o bispo, e bispo antigamente era pastor. E eu até comentei que Paulo estava-se a direcionar ao pastor, que era Timóteo. Timóteo era o pastor da igreja que estava a ter algumas recomendações de Paulo nessa carta. Então ele era pastor. Só que aqui não podemos dizer literalmente. Porquê não podemos dizer literalmente? Porque bispo era a palavra para pastor nos dias de hoje. Hoje pastor pode ser alguém que governa a igreja. Pastor pode ser pastor de ovelhas, literalmente. E pode ser pastor. Ele pode ser pastor de pessoas que o seguem. Ponto. Seguem no discipulado de Jesus Cristo. Pastor, a palavra pastor, antigamente, principalmente nos judeus, tinha uma palavra pejorativa. Não era uma palavra hoje que damos uma conexão diferente. Então, 1 Timóteo é bem literal. Bispo. O que é um bispo? Vamos ao xadrez. Eu gosto, é um desporto intelectual. Eu sou de exercício físico e de desporto. E vou-vos dar um exemplo. Porquê é que deram uma peça chamada bispo? Já se perguntaram? Porquê é que deram uma peça de xadrez chamada bispo? Porque é uma referência. E se tu perderes aquele bispo, aquela peça, pode ser fatal para o teu jogo. Porque ele sabe-se mover, creio, sabe-se mover pelas diagonais. Assim e assim.
ok? É essencial para matares algumas outras peças. E se perderes um bispo, pode ser fatal para o teu jogo. Então, xadrez é um jogo estratégico, a nível intelectual, ao qual te desenvolve a nível mental. Dá o desenvolvimento intelectual e mental. Então, o que é que acontece? Bispo é uma referência pastoral. É o nome que nós damos hoje, pastor. Hoje em dia, se formos, por exemplo, vou dar o exemplo da minha igreja, Batista Renovada de Algés e Lisboa. Vou dar de Lisboa, que é a sede. Lisboa, Bispo Rogério Rocha. Certo? Hoje damos ao nome Bispo uma conexão diferente a um pastor. Mas lá não. Lá bispo era o pastor da igreja. E a seguir ao bispo era apóstolo. Então hoje, se fôssemos voltar atrás, voltamos para a carta de Timóteo, aos tempos que a carta foi escrita, por Paulo ao seu discípulo Timóteo, nós iríamos dizer o seguinte: Bispo Roberto, da Igreja Batista Renovada de Algés, e diríamos que o Bispo Rogério Rocha era apóstolo em Portugal. Seria assim. Não há problema chamar pastor a uma referência que nós temos a nível espiritual. Eu posso chamar pastor, eu posso chamar guru, eu posso chamar mestre, eu posso chamar o que quiser, desde que haja respeito e todos conectem em termos comunicativos a uma autoridade dentro da igreja. Deus não quer saber como é que se deve chamar ou não chamar, se está escrito ou não está escrito. Está escrito, mas estamos a falar de contexto cultural. Cuidado, contextualizem o texto. Há pessoas que gostam de fazer acrómios, ou seja, eu não sei o que eu quero dizer é o seguinte: gostam de colocar o contexto deles para a Bíblia. Ou seja, já não me esqueci do nome, mas eu creio que é acronólicos ou cronológico. Eu não sei, não vou aqui mencionar, porque o nome, portanto, é nada mais e nada menos, é colocar a nossa cronologia no nosso contexto para a Bíblia. Não podemos fazer isso. Tá? É um erro de análise teológica ao fazermos isso. Então, não vamos contextualizar dentro do nosso contexto, é dentro do contexto bíblico, dentro dos anos, das épocas e do contexto cultural. E o contexto cultural, bispo é uma conexão diferente. Pastor tinha outra conexão na altura. Então, para se falar de Timóteo, sendo por parte judeu e por parte grego, então Paulo fala a Timóteo na linguagem dele. Isto é sabedoria dada por Deus em nível comunicativo. Então, depois temos o 5:17 para terminar. 5:17, que diz: os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Ou seja, aqui falo de presbíteros. Ok? Eu queria ainda... eu queria vos dar outra palavra sobre... porque foi diáconos. Está também no 1 Timóteo 3:8. Fala dos diáconos. Da mesma sorte, sobre os diáconos: sejam honestos, não de língua dobre, não dados a muito vinho, não cobiçados de torpe ganância, guardando o mistério da fé numa pura consciência. Ok? Pronto. Temos aqui as 3 palavras-chave para este vídeo que foi colocado em dúvida por um irmão num grupo bíblico no Facebook. Ok? Não há palavra pastor. Em primeiro lugar, contexto cultural. Pastor tinha uma conexão diferente, uma conexão negativa na altura. Segundo, diáconos existem hoje, presbíteros existem hoje, por isso nós não discutimos, porque isso está tudo em consenso, não está literalmente, e está tudo em consenso. Mas a discussão é onde é que está a palavra pastor. E a palavra pastor está no bispo, na verdade, e eu já dei a contextualização que foi do tempo de Paulo para o nosso tempo. Só vos queria dizer isso, esclarecer a nível bíblico. Todas as sextas-feiras são perguntas bíblicas. Não se esqueçam de ver, de partilhar, de ativar o sininho e de subscrever. Um abraço e Deus vos abençoe. Shalom.